E quando acabou o campeonato, o Flamengo comemorou o Campeonato Brasileiro com aquela taça que o placar deu, que era uma taça com uma bola preta, que não era a taça do Campeonato Brasileiro oficial. Sim. E ficou o Sport esperando, o Sport e o Guarani esperando o regulamento, esperando o cruzamento. Flamengo e Inter disseram que não iam jogar o cruzamento. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Erig, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Erig, tá bom? Eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Erig, né, tradicional, mais tradicional que a Erig não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Até o Goitacás está aí. O Danilo Ribeiro mandou 2 superchats aqui, eu vou ler, a gente tem que encaminhar pro final, porque o PVC tem que ir pra casa, né? Tem que ir pra casa e tem que fazer outro podcast. E tem outro podcast. Também tamo junto. Ele mandou 2 superchats, eu vou ler aqui. PVC, se para você o campeão de 87 é o Flamengo, por que ele enfrentou um campeonato com os mais fortes? Porque ele enfrentou o campeonato com os mais fortes. Por que você alega que o São Paulo não jogou a Série B em 91? Por causa do regulamento. Ele leu o regulamento aqui. Eu até falei que a minha contradição é considerar o Flamengo campeão de 87. Porque a gente acompanhou o campeonato como sendo um campeonato legítimo. Uhum. Mas eu não disse que é só o Flamengo. Pra mim é campeão de 87 Flamengo e Sport. Sim. E em 91 não teve 2 campeões, teve só um. Porque tinha no cruzamento, no campeonato de 90, no regulamento, já se dizia que em 91 ia ter 2 grupos e eles iam cruzar no final. Já dizia isso. Então o regulamento de 90, que dizia que não haveria descenso, previa o regulamento de 91 dizendo que haveria grupo A e grupo B e que eles iam cruzar. Por isso que o São Paulo é campeão de 91 legítimo e que não foi rebaixado. Porque o regulamento que está aqui diz não haverá descenso. Vou voltar a dizer, cara, a gente precisa olhar para a informação, detalhar a história. Que história é esta? Por exemplo, não é dizer, a torcida do Palmeiras está reclamando porque está pagando caro o ingresso. Não, não é este o problema. Vamos nos debruçar sobre o problema específico. Tem uma crise política ali dentro. Sim. Ele mandou também no outro superchat e perguntou assim: PVC, poderia contar a história do jogo das barricas? Das barricas é o jogo que supostamente foram ajudar o São Paulo a não quebrar, mas não é bem verdade essa história. Eu não sei detalhe do jogo das barricas, mas era um jogo para ajudar o São Paulo a não quebrar, a não falir. Então, Palmeiras e Corinthians se juntaram, Palestra Itália e Corinthians se juntaram para ajudar o São Paulo a não falir em 1937. Boa. Ele mandou mais um superchat. Desculpa, eu tô só Justo, lendo esse superchat. Ele falou assim... Não, tô pedindo desculpa porque a gente tá alongando, mas é porque o pessoal mandou superchat. Em 90, o Danilo Ribeiro continua aqui. Em 90, os jogadores do São Paulo, o técnico do São Paulo, jogadores que jogaram contra o São Paulo, os programas esportivos da época, todos falaram que o São Paulo caiu. Aí quiseram mudar a história depois. Mas ele mostrou o regulamento, não era isso. É que ninguém leu o regulamento. Ninguém leu o regulamento. É aí que tá o problema. E outra coisa, não foi em 90. Foi em 91, em 92. Por quê? Porque quando o São Paulo foi campeão do mundo, para a diretoria do São Paulo campeão do mundo, valia muito a pena dizer, olha aqui, olha, eu peguei o time na 2ª divisão. Politicamente... Até mesmo o São Paulo o Tele falou isso. nisso. O Tele falou isso. O Pimenta falou isso. Mas eu tô dizendo, por que eu fui buscar esse regulamento? Porque eu me lembro de entrevistas do Fará em 90 dizendo que não haveria rebaixamento, como seria o campeonato de 91. Aí de tanto contar a história e as pessoas não acreditarem, eu fui lá e peguei o regulamento. Eu fui pesquisar o regulamento. Sim. Aí, jornalista, olha e fala assim, mas você pesquisou o regulamento, mas não foi, mudou depois. Mas tá escrito aqui 7 de dezembro de 89. Sim. Tem a data. Você me manda depois esse regulamento que a gente bota no corte, né, pro pessoal, porque senão vai continuar não acreditando. Não, vou continuar não acreditando do mesmo jeito. Pois é. Ó, o Bruno de Laurenti também mandou 5 aqui e falou o seguinte, o Botafogo não foi rebaixado em 86? Uma pergunta. Pelo regulamento, não ficou entre os 32. Vanucci deu o rebaixamento na Globo. Foi convidado tal qual o Flu em 2000. Foi. Isso sim. Isso é outra história. Tá no livro do Galindo. E tá na minha explicação daqui. Só pegar o Band aqui, o Rosenberg, que é para mandar o regulamento para você. Tá. Aqui.
Só um segundo. Vou te explicar essa história já. Show. Ah, Isso é uma enciclopédia, é aula de futebol. Vai ser aula de futebol. Aqui. Mandei. Tá aí. Tá. É grande, o bichinho é grande, já vê aí. Tem um monte de página. Não, beleza. A última página tem aquela coisa que eu te falei, Tá. que tá escrito não haverá e a data do negócio. Tá. O que aconteceu? Pra contar a história de 87 inteira. Até 86, o Campeonato Brasileiro tinha como participantes os clubes mais bem classificados nos estaduais. Então, São Paulo classificava 6, o Rio classificava 5 Sim. e assim por diante. Meu filho mandou mensagem perguntando onde é que eu tô. Ah, tá. Fala que tá mandei. Falei. Entra no BabaCast, pô. Então, aí você pegava os clubes mais bem classificados de São Paulo, Rio, Minas Gerais, do Campeonato Mineiro. Era como a Champions League, Sim. né? O Brasil inventou a Champions League antes. Ou Sim. seja, você pegava como hoje os 5 melhores da Espanha vão para a Champions League. Os 5 melhores da Inglaterra vão para a Champions League. Era assim no brasileiro. Em 86, se determinou que seria a última vez assim. Sim. E que em 86, só os 24 mais bem classificados iriam formar a primeira divisão de 87, tá? Eram 4 grupos de 8 clubes. Eram 40 clubes. Então eram 4 grupos de 10 clubes cada. E classificavam-se 7 de cada grupo. E mais 4 que vinham do torneio paralelo, que era uma espécie de taça de prata. Então classificavam 7 vezes 4, 28, mais 4 iam fazer 32. Aí teve um caso de doping num jogo Joinville e Sergipe. O jogador do Sergipe estava dopado. E na época o doping tirava ponto e invertia o ponto. Como o Joinville empatou com o Sergipe e o jogador do Sergipe estava dopado, o Joinville ganhou o ponto. E com o ponto que ganhou, ele ficou na frente do Vasco. E o Vasco, em 8º colocado do grupo, foi eliminado. O que fez o Eurico? Gritou, não vou jogar a segunda divisão. Não vou ser eliminado. Porque o Vasco estava eliminado e rebaixado. Teve uma reunião na federação, na CBF, na Rua da Alfândega. E aí começou a gritar o que vai acontecer, quem vai entrar? Vai entrar o Vasco ou vai entrar o Joinville? Vai entrar o Vasco ou vai entrar o Joinville? Vai entrar o Vasco ou vai entrar o Joinville? Quem é que vai sair? Alguém anunciou, vai sair a Portuguesa. Porque a Portuguesa tinha uma dívida com a CBF e essa dívida dava uma condição jurídica de tirar a Portuguesa. Quando tiraram a Portuguesa e classificaram o Vasco e o Joinville, a Federação Paulista gritou, falou, não vai tirar a Portuguesa coisa nenhuma. E aí o que a CBF fez? Mudou o regulamento no meio do campeonato. E disse, agora vão classificar 8 de cada grupo e mais os 4 do torneio paralelo. Em vez de classificar 32, classificam 36. E entrou o Vasco, o Joinville e a Portuguesa. E continuou o campeonato, com a regra que os 24 primeiros iam formar a primeira divisão de 87. Aí o Botafogo terminou em 32º e foi rebaixado. Então o Botafogo jogaria a segunda divisão em 87. Acontece que em abril de 87... a CBF disse que não tinha condição econômica de fazer o Campeonato Brasileiro. Não ia ter Campeonato Brasileiro. Foi quando nasceu o Clube dos 13. E o Clube dos 13 então falou assim, se a CBF não vai fazer o campeonato, nós vamos fazer. Quando o Clube dos 13 disse, nós vamos fazer o campeonato, a CBF disse, não é bem assim, vamos fazer. E aí foram fazer as reuniões. Aí consta que numa véspera de feriado, o Márcio Braga, Carlos Miguel Aidar, os principais líderes do Clube dos 13, se mandaram para viagem. E quem foi representar o Clube dos 13 na reunião do regulamento? O Eurico. E aí o Eurico assinou o regulamento como representante do Clube dos 13. Não foi a revelia. Não foi a revelia. O Clube dos 13 tinha um representante. Se você mandou o representante... Se você é o dono do galinheiro e você mandou a raposa te representar, o que eu posso fazer? Mas tinha um representante lá dentro. Sim. Aí ele assinou o regulamento com o cruzamento. E começou o campeonato sabendo que ia ter cruzamento. Aí o Clube dos 13 disse, tá no regulamento, mas nós não vamos jogar o cruzamento. E assim foi o campeonato inteiro, dizendo, nós não vamos jogar. E quando acabou o campeonato, o Flamengo comemorou o Campeonato Brasileiro com aquela taça que o placar deu, que era uma taça com uma bola preta, que não era a taça do Campeonato Brasileiro oficial. Sim. E ficou o Sport esperando, o Sport e o Guarani esperando o regulamento, esperando o cruzamento. Flamengo e Inter disseram que não iam jogar o cruzamento.
No começo de 88, o Sport entrava em campo para jogar contra o Flamengo não entrava, WO. O Guarani entrava em campo para jogar contra o Internacional não entrava, WO. O Guarani entrava contra o Flamengo não entrava, WO. O Sport contra o Inter, WO. Houve essas entradas? Houve essas entradas. Então eles ganharam o jogo pro WO. E aí fizeram os 2 jogos Sport e Guarani. O Sport empatou 1-1 e ganhou 1-0. Aí ele jogou a final do Campeonato Brasileiro. A final do módulo amarelo terminou empatada nos pênaltis 11-11. A final do Brasileiro, o Sport ganhou de 1-0. Ah, mas não pode ter 2 campeões no mesmo campeonato. Não pode, mas tem no Campeonato Paulista de 35, do Campeonato Paulista de 36, do Campeonato Carioca de 1907, do Campeonato Carioca de 1924, do Campeonato Carioca de 33, de 34, de 35. 79. Então, o Campeonato Carioca de 79 tem 2 vezes o mesmo campeão. Sim. Então, por isso eu digo, o campeão legítimo foi o Flamengo, o campeão legal é o Sport. Sim. O Laurenti complementou aqui dizendo o seguinte: Eurico assinou e disse: assinei porque não teria jogo, não vai ter cruzamento nenhum. E aí ele disse que foi a revelia da decisão do arbitral do Clube dos Mas ele Três. vai e assina, cara, tá no regulamento. Ele assinou, cara. Não tem. O que tá assinado é o que vale, infelizmente. Tanto que foi parar no STF 200 vezes. Vamos lá discutir com o Gilmar Mendes e com o Xandão! Tinha que ser o Xandão. Nem era ele. Outro juiz. Nem era ele. Não, nem era Xandão, nem era tava lá. Xandão, nem era Gilmar Mendes, nem era ninguém. Não, eu sei disso. Pra terminar, se você souber, agora pra terminar mesmo, também existe uma polêmica que o Flamengo teria sido rebaixado, acho que em 1933. Você conhece? Eu sei que não, mas você conhece? No Campeonato Carioca não tinha nem rebaixamento. Eu já ouvi essa história, mas não tem rebaixamento do Flamengo. O Flamengo não foi rebaixado. Nem no Brasileiro, nem no negócio do Everton com H, nem em 33. Não tem. O Flamengo não foi rebaixado. Agora. E nem teve virada de mesa. Pro Flamengo não cair. Pro Flamengo não cair também não teve. Pois é. Então, se você achou que teve, lamento informar. 33 tinha 2 ligas. O Bangu foi campeão de uma liga e o Botafogo foi campeão da outra liga. Sim. O Laurenti falou aqui para contribuir com a discussão, falou assim: a decisão foi na turma de Pernambuco, PVC, a decisão do campeão STF. de 87. Ele falou: o STF nunca julgou o mérito da questão de quem é campeão da competição. Põe aí no Google. Tá. STF. Deixa eu ver. Eu acho que teve alguma coisa do STF. Teve STF. Esporte campeão. É verdade. STF mantém esporte como o único campeão de 87. STF mantém esporte como o único campeão brasileiro de futebol de 87. Segundo o ministro Flávio Dino, voltou agora. Voltou agora? Da CBF, 23/8/2024. O ministro Flávio Dino do STF considerou inviável um recurso da CBF contra a decisão do Tribunal Regional da 5ª Região, que declarou o Esporte Clube do Recife como o único campeão brasileiro de 87. Em 87, o Campeonato Brasileiro de Futebol foi parar no STF. E o STF determina que o campeão é o esporte. Então tem STF, tem um julgamento no STF. O STF tem entendimento pacificado de que não é possível reexaminar provas em recursos extraordinários. Destacou ainda que as alegações da CBF pressupõem o exame de normas não constitucionais, o que também é inviável nesse tipo de ação. Eu sou a favor de declarar os 2 campeões. Mas o STF não é. Porra, Xandão. Ajuda nós aí, cara. Não vai também? Não, Xandão, desculpa. Desculpa, Xandão. Tamo junto. Né? Qual o símbolo que pode fazer? Não pode fazer? Não pode. Agora tudo é facção agora, né? Faz assim, ó. Assim, pronto. Estamos juntos, Xandão. Só não bate no peito aí. Não pode? É nós. Assim não pode, né? Não, é nós, não pode. Cara, não pode porra nenhuma.
Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.